E aí, pessoal, tudo tranquilo, gente? Vamos lá? Vamos falar hoje sobre operações com números decimais. Vamos lá? Números decimais, né? Você já conhece o que são números decimais, não é isso? Números decimais, por exemplo, né? São todos os números que a gente pode, né? Que a gente vê normalmente o quê? Que tem vírgula. Por exemplo, 2,3, 4,75. Né? A gente vê os números decimais muito no nosso dia a dia, né? Quando a gente vai pagar alguma conta, né? Quando a gente vai utilizar a moeda, quando a gente vai olhar, vai no mercado, vai no hortifruti, né? Vai pesar alguma coisa. Então a gente tem lá 1 quilo, vírgula, alguma coisa. A gente tem lá no próprio rótulo das embalagens números com vírgula também. Né? Todos os números decimais também podem ser representados pelo método de uma fração, certo? Então 2,3 é a mesma coisa que 23 décimo. 4,75 também 475 centésimo. Então isso aqui vocês já estudaram isso, né? Então vamos direto para o assunto, que é o quê? Né? Operações com números decimais. Vamos começar falando sobre adição e subtração. Como que nós vamos realizar adição e subtração? Gente, é muito simples. A adição e subtração conta com números decimais, é a mesma coisa que a gente realiza com números inteiros. Então vamos lá, vamos direto para o exemplo. Se eu tiver aqui, por exemplo, 2,5 mais 1,7, eu vou montar essa conta igual eu monto um número inteiro. Então vai ficar 2,5 mais 1,7. E vou realizar a adição. 5 mais 7, 12. Vai 1. 1 com mais 2, 3 com mais 1, 4. Professor, e a vírgula? A vírgula eu vou repetir na mesma direção. Pronto. 2,5 mais 1,7 é igual a 4,2. Ou 4 inteiro e 2 décimos. Eu prefiro chamar assim. Então é muito simples. Está vendo como que é bem fácil? Agora uma observação, vamos lá? Repara o seguinte, eu coloquei aqui vírgula embaixo de vírgula. Se eu tivesse, no caso aqui, seguinte adição. 3,75 mais 5,1. O que eu iria fazer? Se eu fosse realizar a adição direto, como que ia ficar? 3,75 mais 5,1. Na hora que eu fosse somar, iria dar errado. Eu não posso fazer isso daqui, tá? Olha a vírgula de um onde está, olha a vírgula do outro onde está. Eles têm que estar na mesma direção. Para ficar mais fácil isso, tanto na adição como na subtração, sempre eu vou observar o número de casas decimais. Se estiverem diferentes, eu vou igualar o número de casas decimais adicionando zeros. Aqui no primeiro caso, ó, eu tinha uma casa decimal e aqui também apenas uma casa decimal. Agora aqui, ó, eu tenho uma, duas e aqui eu só tenho uma. Eu tenho que igualar a quantidade de casas decimais. Se aqui eu tenho duas e aqui eu tenho uma, quanto está faltando aqui? Está faltando uma também. O que eu faço, gente? Eu vou acrescentar um zero aqui no final. Esse zero aqui ao final, depois da vírgula, ele não vai fazer alteração nenhuma no valor. Ele vai continuar com o mesmo valor. 5,1 ou 5,10 é o mesmo valor. Então, eu posso dizer que, né, 5,1 é igual a 5,10, que é igual a 5,100, que é igual a 5,1000 e por aí em diante, infinito. Tá bom? Então, isso não vai fazer alteração nenhuma no meu valor, tá? Então, toda vez que eu tiver quantidade de casas decimais diferentes, eu vou igualar. Se aqui eu tinha duas casas decimais, aqui também, obrigatoriamente, eu tenho que ter. Na hora que eu montar, né, a minha conta, então vamos lá, ó.
3,75 mais 5,10. Né? A gente sempre aprendeu que na hora que a gente fosse armar e efetuar uma adição, sempre alinhando à direita aqui. Né? Que aí fica unidade mais unidade, dezena mais dezena. Só que acontece, professor, mas aqui ó, tinha uma, ficou para o lado, a unidade embaixo de unidade em relação a números inteiros. A parte inteira dele aqui é quem? O 3. E do outro número é o 5, ó, unidade embaixo de unidade. Então, vírgula embaixo de vírgula, todos os números, cada um embaixo do seu próprio referente. Tá? Então, vamos lá. Agora eu faço a adição. Ó. 5 mais 0, 5. 7 mais 1, 8. 5 mais 3, 8. E a vírgula, não precisa fazer cálculo, só repete a vírgula. Tá vendo como que é muito fácil uma adição por números decimais? Isso para qualquer número decimal. Agora vamos lá. E se o número tiver um número tiver vírgula e o outro não? Mas aqui, se a pessoa tiver 3 mais 1,84, como que eu vou fazer essa? Aqui não tem casa decimal nenhuma, não tem nem vírgula. Aqui eu já tenho uma vírgula com duas casas decimais. Como que eu calculo isso? Esse número aqui, vou botar até um pouco mais afastado. Toda vez que o número não apresentar a vírgula, significa que a vírgula está escondidinha aqui no final. Ou seja, porque o número, ele nunca precisa, né? Se não tem nenhum número, nenhum algarismo após a vírgula, ele não precisa aparecer, não precisa ter vírgula. Então, 3,0 é igual a 3. 3,00 é igual a 3. 3,000 é igual a 3. Então, essa vírgula aqui, né? Se o zero depois da vírgula, né, à direita não tem nenhum valor, então ele ficaria o quê? 3, então a vírgula não precisa aparecer. Aqui é a mesma coisa, também não precisa aparecer. Tá? Então, a gente já, né, identificou o quê? Que quando o número não aparece a vírgula, significa que ele está escondidinho. Então, a gente pode adicionar essa vírgula ao final do número. Aí, aqui eu vejo o seguinte, ó. Uma casa, duas casas decimais. O que eu vou fazer aqui? Vou acrescentar, ó, 2 zeros para também igualar. Agora, ó, eu tenho duas casas decimais aqui e aqui também tem duas casas decimais. Agora eu posso realizar a adição. Vai ficar como? 3,00 mais 1,84. 0 mais 4, 4. 0 mais 8, 8. 3 mais 1, 4. E a vírgula eu só vou repetir. Professor, tem como eu fazer essa continha sem precisar igualar casas decimais? Sim. Quer dizer assim. Só que, né, se você já está acostumado a realizar a adição com números decimais, perfeito. Se você não estiver acostumado, ainda está aprendendo, então seria muito interessante a gente colocar igualar o número de casas decimais. Se você não quiser igualar, você observa o seguinte: eu vou organizar vírgula embaixo de vírgula. Então, se eu tenho aqui 2,5 mais 6,31, é só organizar vírgula embaixo de vírgula. Pode ter 2,5, né? E o 6,31 começa aqui colocando a vírgula embaixo de vírgula, a unidade embaixo de unidade, 31. Pronto, soma. Aqui não tem nada com 1. 1. 5 mais 3, 8. 2 mais 6, 8. Vírgula com vírgula, repete. Né? É a mesma coisa que eu tivesse adicionado um zero aqui no final. 0 mais 1, 0. Okay? Mas toma muito cuidado. Na adição, né, é bem fácil de fazer assim. Na subtração, é muito fácil também errar quando a gente não coloca o zero. Vamos falar sobre a subtração? Então, vamos lá. Subtração. O raciocínio é o mesmo. Não tem diferença nenhuma.
Se eu tenho aqui 14,63 menos 3,41, o número de casas decimais são iguais, não são? Então vou fazer a subtração. 14,63 menos 3,41. 3 menos 1, 2. 6 menos 4, 2. 4 menos 3, 1. 1, não tira nada, 1. Aqui, repete a vírgula também, igual na adição. Aí ficou 11,22. Tá? Então, é só a gente organizar vírgula embaixo de vírgula, tudo certinho. E se não tiver casas decimais iguais, nós vamos igualar igual na adição. Se eu tiver aqui 10,45 menos 3,2, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho duas casas decimais, aqui só tem um. Acrescento um zero para ficar com duas casas decimais. E realiza a subtração. 10,45 menos 3,20. Realiza a subtração como se não tivesse vírgula nenhuma aqui. Se não tivesse a vírgula, o que a gente ia fazer? Ó? 5 menos 0, 5. 4 menos 2, 2. Não dá, pega emprestado, então 10 menos 3, 7. Mas temos a vírgula, então a vírgula a gente só vai repetir. Aí volta, organiza a vírgula embaixo de vírgula e repete a vírgula, assim como a gente faz na adição. Bom? Se eu tiver que pegar emprestado, né? Poxa, pessoa, tem que pegar emprestado. Por exemplo, ó. 32 menos 5,71. Nossa! O que eu vou fazer? Não tem nenhuma vírgula aqui, né? Aqui eu tenho duas casas decimais, aqui não tem nenhuma. Acrescento a vírgula e acrescento o número de casas aqui que iguale do outro lado. Se aqui eu tenho duas, eu vou acrescentar 2 zeros. Beleza? Agora eu vou montar minha conta, ó. 32,00 menos 5,71. Vou subtrair 0 menos 1 e não dá. Então eu não posso chegar a 0 menos 1 fazer o contrário não, gente. Cuidado com isso. Eu tenho que pegar emprestado com o lado. E, gente, do lado não tem nada. Ele também não tem nada, como que ele vai emprestar? Se ele não tem nada, ele vai pegar, pedir aqui, ó, ao 2. O 2 vai emprestar 1. Então aqui vai ficar valendo de 1. E emprestou, ficou valendo de 10. Agora ele tem 10. Ele pode emprestar 1. 10 emprestar 1 fica valendo de 9. Emprestou 1, ficou valendo 10 aqui. 10 menos 1, 9. Aqui está valendo de 9. 9 menos 7, 2. 1 menos 5, não pode. Então esse 1 vai pegar emprestado. Então aqui vai ficar valendo de... O 3 fica valendo de 2. E aqui emprestou 1. Ficou valendo de 11. 11 menos 5, 6. 2 não está tirando nada. Só repete. E a vírgula aqui, ó. Na mesma direção eu vou colocar a vírgula. Ficou o quê? Então 32 menos 5,71 é igual a 26,29. Muito simples assim. Perfeito, gente? Adição e subtração, muito fácil, não é? Muito tranquilo demais. Vamos falar agora sobre multiplicação. Nossa! Multiplicação com números decimais. Às vezes as pessoas olham assim, nossa, multiplicação com números decimais, aquele monte de vírgula. Como que eu vou fazer? É simples demais, gente. Vamos supor o seguinte. 4,2 vezes 1,5. Na multiplicação, eu não me preocupo se o número de casas decimais são iguais ou não, tá? Então eu não vou me preocupar com o número de casas decimais. Eu vou armar minha conta sem a vírgula. Vamos lá, ó. 4, 2, 1, 5. Eu vou armar minha conta sem a vírgula.
Depois, só não posso esquecer dela, tá, gente? Depois eu vou acrescentar essa vírgula aqui. Realizo a multiplicação. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 4, 20. Com mais 1, 21. Beleza. Né? Peguei o primeiro número e multipliquei todos aqui de cima e botei o resultado. Agora eu vou pegar o segundo número. Vou multiplicar todos aqui em cima. Lembrando que, quando eu multiplico, eu tenho que colocar o resultado na direção dele, tá? 1 vezes 2, 2. Então está na direção. Essa casinha vazia aqui, eu posso deixar ela vazia mesmo ou acrescentar um 0 aqui. Vocês quem sabe, tá, gente? Essa casa aqui vazia aqui não vai fazer diferença nenhuma. Então, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. Né? Como a gente já sabe, 42 vezes 15. Agora eu vou somar. 0. 1 mais 2, 3. 2 com mais 4, 6. Beleza. Se fosse 42 vezes 15, daria 630. Mas na verdade é o quê? 4,2 vezes, né, 1,5. O que eu vou ter que fazer agora, gente? Eu não posso esquecer dessa vírgula aqui. Agora eu faço o seguinte, ó. Nessa primeira aqui, linha aqui, eu tenho uma casa decimal, certo? E na segunda aqui, eu tenho o quê? Uma casa decimal. Ok? Eu vou fazer o quê? Vou somar eles. Então eu tenho no total o quê? De 2 casas decimais. Certo? Então eu tenho uma casa decimal aqui, mais uma aqui, 2 casas decimais. Então, na minha conta original, eu tenho 2 casas decimais no total. Se eu tenho 2 casas decimais no total, o resultado também tem que ter 2 casas decimais. Então eu vou contar aqui, ó. 1, 2 e bota a vírgula. Ó, a vírgula ficou depois da segunda casa decimal. Ok? Então, eu realizo a multiplicação como se não existisse a vírgula e no final eu faço essa contagem. O número de casas decimais que eu tenho aqui, né, é igual no final. Então eu vejo aqui nos fatores. Quantas casas decimais tem nos fatores? A soma deles é igual ao número de casas decimais no produto. Beleza? Vamos mais um exemplo aqui? Vamos fazer mais um exemplo. Então, se eu tiver aqui 3,75 vezes 2. Vamos lá? Então, eu vou botar aqui, ó. 375 vezes 2. Multiplico. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 7, 14. Com mais 1, 15. Vai 1. 2 vezes 3, 6. Com mais 1, 7. Ó, deu 375 vezes 2 dá 750. Só que eu tenho essa vírgula aqui, correto? Ela está aqui. Aqui, ó, eu tenho 2 casas decimais, certo? 2 casas. Aqui eu tenho quantas? 0. Eu tenho 0 casas. Eu tenho em total o quê? Então, se eu tenho 2 com mais 0, 2 casas decimais. Se eu tenho um total de 2 casas decimais, eu vou contar 2 casas aqui, 1, 2, e coloco a vírgula. Fechou aí. Então 3,75 vezes 2 é igual a 7,75. Quer conferir isso aqui na adição? Vezes 2 é o quê? É ele mais ele mesmo. 3,75 mais 3,75, 7,50. Ou 7,5. 7,50 também posso representar o quê? 7,5. Não é isso? Que a gente aprendeu? Último exemplo aqui de números decimais, né? De multiplicação. Se eu tiver aqui 2,1 vezes 3,02.
realizar essa multiplicação aqui. Então vamos lá. Então, vou colocar aqui, ó, 2,1, tá mais para cá, 2,1 e aqui 3,02. Eu posso deixar a vírgula ou tirar ela agora. O importante é no final eu não esquecer dela, tá? Multiplicando. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 2, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Repara aqui, ó. Quando eu fiz a multiplicação com 2, eu coloquei o primeiro resultado na direção dele. Quando eu fiz a multiplicação com 0, comecei o resultado na direção dele, ó. Quando eu fiz a multiplicação com 3, comecei o resultado na direção dele. Então é muito importante deixar, né, organizado. Aqui eu posso deixar essas casas vazias ou acrescentar 0, como eu já falei, né? Então vamos lá, deixar a casa vazia. 2 com nada, 2. 4 com mais 0, 4. 0 mais 3, 3. 6 com nada, 6. Beleza. Só que agora vamos relembrar a vírgula. Eu tenho uma vírgula aqui e a outra aqui. Quantas casas decimais eu tenho? Ó? 1, 2, 3 casas decimais, certo? Ou seja, tenho 3 algarismos depois da vírgula, somando em cima e embaixo. Então aqui no resultado, se eu tenho 3, eu vou contar 1, 2, 3 e coloco a minha vírgula. Contei 1, 2, 3, coloco a vírgula. Então, 2,1 vezes 3,02 é igual a 6,342. Ok, gente? Tranquilo aí? Por último agora, falei adição, subtração, multiplicação, faltou só a divisão. Vamos lá falar sobre divisão? Divisão. Divisão é muito fácil também. Então, por exemplo, 2,6 desculpa, dividido por 1,3. Na divisão, eu verifico o seguinte: número de casas decimais são iguais, nesse caso aqui são. Quando eles forem iguais, eu vou realizar a divisão sem a vírgula. Ó, 2,6 dividido por 1,3. Então, o que acontece? Né? O número de casas decimais são iguais. Se são iguais, eu retiro a vírgula e realizo a divisão. 26 dividido por 13, 2. 2 vezes 13, 26. Para 26, nada. Fechou a conta. Tá aí. Agora, se eu tiver o seguinte, né? Um exemplo aqui com o número de casas decimais diferente. 3,6 dividido por 3. Né? Então vamos lá. 3,6 dividido por 3. Quanto que vai dar isso daqui? O número de casas decimais são diferentes, não são? Aqui não tem nada, então eu vou acrescentar um 0 aqui para igualar. E vou realizar essa divisão. Ó, 3,6 dividido por 3,0. Número de casas não são iguais? Retiro a vírgula e realizo a divisão. 36 dividido por 30 dá 1. 1 vezes 30, 30. Para 36, resta 6. Se eu não quiser o resultado com números decimais, fecha a minha conta aqui. Pessoal, mas se eu quiser continuar dividindo, como que eu faço? Se eu quiser continuar dividindo, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar uma vírgula aqui e acrescento um 0 aqui no final. Tá? Então eu vou acrescentar um 0, vou fazer uma cor diferente, né? Porque eu vou trabalhar com números decimais. Então acrescento um 0 aqui e uma vírgula no resultado. E faço a divisão. 60 dividido por 30, 2 vezes 30 é 60, para chegar a 60, nada. Restou 0? Fecha. Se não tivesse restado 0, acrescentava mais um 0 e continuava dividindo.
a gente vai dividindo até o resto ficar zero. Beleza, gente? Tudo tranquilo? Então, no divisão de número decimais, eu tenho que igualar o número de casas decimais. Quando o número de casas decimais estiverem iguais, eu retiro a vírgula e faço a divisão. Bom? Então, na verdade, quando a gente tem divisão de números decimais, o que eu vou fazer? Eu vou dividir sem vírgula. Mas para isso, antes eu tenho que igualar o número de casas decimais. Tá bom, gente? Então, por aqui é só, ok? Fica aquele grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau!